já que você falou, eu anotei algumas coisas aqui que eu identifiquei na sua vida, analisando de fora. Conforme eu te falei, né, conforme eu já te confessei, eu não assisti o programa porque eu não vejo TV. Né, há muitos anos que eu não vejo TV. E comecei a procurar saber mais de você depois da palestra. Que já sabia quem você era, lógico, pela internet, né? Não sou nenhum alienado. Mas comecei, depois que a gente fez a palestra junto lá em Nova York, no mesmo evento, aliás, sua palestra foi uma das mais elogiadas, né? Parabéns. Obrigado. Eu comecei a tentar entender mais sobre você e tudo. E eu percebi 4 coisas em você que eu queria que a gente falasse agora usando a tua participação no programa Big Brother para você falar sobre essas 4 coisas. Eu percebi que você tem muita estratégia, que você teve muita inteligência emocional, você não se exaltava, você sabia colocar as palavras, você tinha oratória, isso é fruto de uma inteligência emocional, porque tem gente que sabe como falar, mas não consegue porque fica nervoso, por exemplo. Sim. 4ª coisa, você superou muita coisa. Sim. Não é fácil deixar para lá algumas coisas. E 4º, você sempre aproveitou as oportunidades. Desde a história aí da Xuxa aos 10 anos de idade, depois de trombar com um ator na rua e toma aqui o telefone, você pegou e ligou no mesmo momento. Se você tivesse deixado, vou ligar depois, provavelmente a oportunidade poderia ter sido perdida. Sim. Então, você foi um cara bom de aproveitar oportunidades. Me fala sobre essas 4 coisas. Estratégia, inteligência emocional, superação e oportunidades, usando a sua participação no programa para explicar. Tá. Bom, vou começar por oportunidade. Eu até falei isso antes da gente começar a gravar. Eu acredito no seguinte, eu realmente acredito que eu esbarrei nas oportunidades, tá? Mas eu esbarrei nas oportunidades porque eu estava em movimento. Boa. Eu não estava parado e as oportunidades vieram até mim. Eu estava caminhando, eu estava andando, eu estava agindo, eu estava fazendo e esbarrei nas oportunidades. Eu o tempo inteiro estava cocriando, pensando, imaginando, querendo, andando, fazendo, esbarrei nas oportunidades. Essa foi a minha vida. A oportunidade de entrar no programa foi o seguinte, eu vinha de um cancelamento muito grande, sabia, assim como na natação, que eu precisava fazer algo além do que eu faria de repente algum tempo atrás. Então, antes da minha polêmica, eu não entraria no Big Brother, porque eu nunca fui dispor a minha vida, então não faria sentido entrar no Big Brother. Então, interessante isso. Então eu sabia que para eu mudar o cenário que eu estava, eu precisava de uma fazer exposição algo nacional. muito extremista para que eu pudesse ter a oportunidade de mudar a minha realidade naquele momento. Então eu pedi muito isso para Deus. Eu não pedi para entrar no Big Brother, mas eu pedi uma oportunidade de eu mudar o meu cenário. Quando a oportunidade chegou, o Big Brother, eu no primeiro momento falei, cara, não vou fazer. Depois eu entendi que aquela oportunidade era a oportunidade que eu tinha pedido a Deus. Era uma oportunidade muito difícil, muito arriscada, muito extremista, mas que se eu soubesse quem eu era, o que eu queria e o que eu precisava fazer, não tinha como eu dar errado. Porque eu não estava criando nada, eu estava sendo. E eu acho que isso foi um dos principais motivos que me fizeram ir longe no programa e ganhar o programa. Porque apesar dos haters e algumas pessoas ficaram falando, mas ele é ator, ele tá atuando, tá inventando, tá não sei o que lá. Cara, inventar assim, atuar durante 100 dias, 24 horas por dia, putz, então eu deveria ser contratado vitalício. Ganhar o Oscar, pô. Porque é muita coisa, né? O Oscar de atuação. Então eu acredito que o fato de eu saber quem eu era, saber as minhas qualidades, os meus defeitos, saber que eu não era perfeito, eu falei isso no meu primeiro dia dentro da casa. Falei, eu sei que eu não sou perfeito, eu sei das minhas qualidades, eu sei dos meus defeitos, eu sei das minhas facilidades, eu sei das minhas dificuldades. Esse sou eu. E eu vou mostrar esse aqui. Eu sou isso. Então acho que essa verdade, essa transparência fez com que as pessoas se identificassem de alguma forma. Lá no programa... Foi isso, mais ou menos. Eu vi por corte, sabe? Um amigo seu te contou? Mas faz sentido isso que eu tô falando? Sim, claro. Dava pra ver que você era bem calculista naqueles... Acho que era bate e reversa. Não lembro o nome do jogo. Cara, o cara lembrou. Teixeira, pelo amor de Deus, o cara lembra o nome dos joguinhos quando as da pessoas tarde. vinham com alguma coisa, você rebatia com fatos. No jogo da Discord. Isso. Aconteceu isso e eu não concordo. Enquanto os outros estavam gritando, fazendo outras coisas. Aí falando sobre a inteligência emocional é o seguinte, uma coisa que eu aprendi desde muito cedo é que se eu quero que o outro entenda o que eu tô falando, se o meu objetivo é que você entenda, eu preciso estar calmo e preciso falar num tom que te possibilite me ouvir. Porque se eu me exaltar, você não vai me ouvir.
Você vai ativar uma parte do seu cérebro que reptiliano esquece. Você não vai me ouvir, você vai me atacar, é defesa e acabou, ponto final. Isso eu entendi muito cedo. Então, se eu quero que você me entenda e que você me escute, ou que as pessoas que estão ali em casa entendam o que eu estou falando, eu preciso ter calma e preciso ter sabedoria e criar um storytelling de início, meio e fim, para que faça sentido para quem está ouvindo. Então, sempre que as pessoas me atacavam, óbvio que era difícil. Óbvio que eu precisava respirar, porque eu sou ser humano, pô. Então, quando a pessoa começava a me xingar, falar coisa que não... gritar comigo, falar coisa que não aconteceu, a minha vontade era de retrucar. Mas como eu nunca fui essa pessoa na vida, então para mim ficou mais fácil. Então, existia esse lado do ser humano de tipo... quero devolver, mas racionalmente eu falava, mas eu não faço isso lá fora, por que eu vou fazer isso aqui? Eu não grito lá fora, por que eu vou gritar aqui? Então, esse foi uma coisa que foi fácil pra mim, porque eu já não fazia na minha vida. Então, por isso que eu digo, não é que eu criei alguma coisa lá dentro, eu simplesmente fui lá dentro o que eu sou aqui fora. Só que as pessoas não têm oportunidade de me acompanhar aqui fora. Então elas acham que eu criei um personagem para estar lá dentro, mas não seria possível. Eu teria deslizado em algum momento se fosse um personagem. Eu não conseguiria manter durante tanto tempo, com tanta certeza. Então, nos momentos que eu erro, eu assumo, cara, esse momento aqui eu errei. Então, por exemplo, quando eu crio lá um momento que eu penso em votar na Nath para poder me livrar do paredão, sabendo que ela era uma pessoa que estava o tempo todo indo pro paredão, e eu tinha o meu discurso para os meninos e para todo mundo da casa é tipo, cara, vocês o tempo todo estão querendo botar pessoas que vão sempre no paredão, estão querendo me botar. Então, quando eu entendo que eu estou tendo uma atitude contraditória de votar na Nath, que também estava indo no paredão toda hora, só para me livrar, eu entendo que ali eu não fui inteligente, quis me livrar do problema e quis empurrar ela do precipício. Quando eu entendo isso antes da votação, eu reconheço o meu erro, peço desculpas e não voto nela. Muda a minha estratégia. Mas eu assumo, eu não finjo que eu não errei. Tipo, não, acho que ninguém viu. As pessoas gostam da verdade, gostam de ver essa transparência. Isso, cara, porque eu não acho que o problema é você errar. Eu acho que o problema é você fazer demência do seu erro. Entendeu? Tipo, você fingir que você não errou. Sabe? Você, tipo, não errei, não sei o que aconteceu. Eu acho que esse é o problema maior. Eu tenho uma frase em um dos meus livros que eu falo, o problema não é você nunca errar, mas jamais se arrepender. Ou seja, porque errar a gente erra porque é ser humano, mas na medida que te erra, você também tem que se arrepender. Só antes de você voltar pro Big Brother, deixa eu falar uma coisa que é muito importante que todo mundo saiba, que a paixão do Wesley por você começou, na verdade, na novela Rebelde. Foi Rebelde? Foi na Rebelde. Ué, não era Malhação? Pô? Não, Malhação foi a primeira vez que o olhinho brilhou, mas assim, a admiração começou na Rebelde. Tá aqui, ó. Ele que montou esse roteiro aqui. Foi ele que escreveu? Ele que monta, ele que coordena as coisas do Brunecast, é por isso que a gente caiu na lista. A gente tava em primeiro lugar na lista do Spotify e caímos depois que ele assumiu. Né? Aliás, gente, a gente precisa, você precisa pegar agora esse link e mandar para o máximo de pessoas, fazer um print, colocar no stories do teu Instagram. Olha as preciosidades que a gente está trabalhando aqui, já quase 1 hora de Brunecast, aprendendo, arrancando informações de quem já passou por um monte de coisa. E deixa eu te falar uma coisa engraçada, é que pessoas que têm deficiência em buscar sabedoria e desenvolver inteligência adoram julgar as pessoas e dizer, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. E quem é sábio e está desenvolvendo inteligência adora aprender, seja com quem for. Né? Então, apesar de eu não tinha uma opinião formada sobre você, porque eu não estava ligado em todas as informações, eu decidi aprender com quem venceu um programa que talvez eu não venceria. Então, como é que é as estratégias dele? Como é que foi a inteligência emocional para ficar calmo sendo acusado num paredão? Como é que... Então... Dando já um conselho para você que está escutando, nunca julgue uma pessoa. Primeiro porque a Bíblia diz, não julgueis para não ser julgado. Você vai ser julgado na medida que julgar as pessoas. Segundo, tenta entender o histórico, da onde essa pessoa veio, o que ela passou, né, para entender as atitudes, para tentar pelo menos entender as atitudes dela hoje. O nome disso é empatia, você se colocar no lugar da outra pessoa. E terceira coisa, não existe alguém que não possa te ensinar. Esses dias, ou talvez eu não tenho assim na memória a data, mas uns meses atrás, um tempo atrás, eu estava fazendo um voo, entrei no aeroporto de Congonhas, no banheiro, eu fui no banheiro do aeroporto, e tinha um senhorzinho assim limpando o banheiro,
E quando eu entrei na cabine, ele já se posicionou atrás de mim, assim, com aquele rodo, com aquela vassoura. Aí eu olhei pra trás e falei, ô senhor, aconteceu alguma coisa? Ele, não, tô esperando você acabar. Eu falei, mas eu acabei de entrar, o senhor acabou de sair da cabine limpando, eu entrei, você já tá aqui atrás? Ele falou, é porque é muito ruim limpar sujeira acumulada. Assim que você saiu, eu já limpo. Porque eu já deixei acumular algumas vezes e depois ninguém consegue. É muito nojo. Você não consegue lidar com sujeira acumulada. Então eu prefiro ficar esperando o cara acabar para já limpar o banheiro. Então aquele senhorzinho, que é lavador de banheiros, me ensinou naquele dia uma preciosidade de sabedoria. Mas por que ele me ensinou? Porque ele é sábio? Não, porque eu estava disposto a aprender com qualquer um. Com quem pode ensinar através de uma história, de uma superação, de alguma coisa. Então, é muito importante que você que está nos escutando aqui no Brunecast, ou você que está escutando em qualquer outra plataforma, que você consiga aprender com as pessoas. Essa é a característica de quem está buscando a sabedoria e desenvolvendo a inteligência.